da noite. É o terceiro jogo da garotada que ainda não venceu no campeonato. Mas o torcedor quer saber de verdade como é que tá a novela do Lucas Paquetá. Tem algum capítulo novo, Carlos Gil? Boa tarde. Oi, Mari, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, o sábado tá movimentado aqui na sede do clube, sócios, torcedores que vêm visitar o clube, todo mundo, ó, a garotada aqui só fala de Lucas Paquetá, ó, empolgadíssimos, mas embora a torcida esteja de braços abertos, a negociação ainda vai lentamente tentando chegar a uma conclusão. O Paquetá quer voltar, o Flamengo quer o Paquetá, mas ainda falta formalizar toda a engenharia financeira e, claro, o West Ham tem que liberar, porque o clube inglês quer que o Paquetá fique até o meio do ano, tá lutando contra o rebaixamento e precisa do Lucas Paquetá. Mas olha, tudo leva a crer que haverá um final feliz nessa novela, o Paquetá voltando pro Flamengo. Ao longo da semana essa situação vai evoluir. Como você disse, o Sub-20 vai a campo hoje, é o último jogo do Sub-20, ou pelo menos do Flamengo com todo o Sub-20, acendendo um certo sinal de alerta, né? Um empate, uma derrota, um novo tropeço pode complicar a situação. Esse regulamento são apenas 6 jogos e o Flamengo vai ter, depois do Volta Redonda, Vasco e Fluminense, 2 clássicos pela frente, 4 se classificam num grupo de 6, os outros 2 vão por um quadrangular do rebaixamento. Bom, aqui na Gávea ninguém tá pensando em quadrangular de rebaixamento, e sim em lutar pelo tricampeonato carioca. O Flamengo, então, jogando hoje contra o Volta Redonda, logo mais no Raulino de Oliveira. Mari. Valeu, todo mundo de camisa nova, mas sem nome e número. Estão reservando aí esse espaço, né? Confiantes. Alô, pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com uma camisa verde. Verde, cor da esperança. Esperança é o sentimento do torcedor rubro-negro em ver Lucas Paquetá de volta ao Flamengo. Mas, olha o recado que eu vou dar para vocês, torcedores do Flamengo. Fique com a esperança nas alturas, porque a chance disso acontecer vai aumentando cada dia que passa. Mas, Vene, hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro, é o dia D do Lucas Paquetá, é o dia que será decidido se o Lucas Paquetá volta ou não para o Flamengo. Calma, eu vou explicar essa situação para vocês. E olha, o Flamengo não está de olho só em Lucas Paquetá do West Ham não, hein? Tem um outro jogador do West Ham que o Flamengo também está de olho nele e a qualquer momento pode dar o bote e tentar a contratação. A gente vai explicar essa situação. E tem também Michael, ele vai ou não para o Santos? A gente todo dia lê que o Michael avança, que o Santos avança pela contratação de Michael. Já avançou tanto. O que falta para contratar o jogador? A gente vai explicar também essa situação envolvendo o atacante do Flamengo, que a princípio está fora dos planos do técnico Felipe Luiz. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas galera, tamo junto, vamos para as informações. A nova camisa do Flamengo foi lançada nessa sexta-feira. Flamengo e Adidas divulgaram o material. A camisa particularmente ficou linda, eu achei um espetáculo, e a estreia dessa camisa está prevista para o dia 21 de janeiro, no clássico contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca, tá? Vene, será que vai ser o time principal? Não sei. Eu acho que alguns jogadores do elenco profissional podem até voltar. Agora, o elenco todo, acho um pouco cedo para isso acontecer. Lembrando que o Flamengo vai ter uma sequência: 21 de janeiro, o clássico contra o Vasco, dia 25 de janeiro, o clássico contra o Fluminense, dia 28 de janeiro, estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, e aí depois, no dia 1º de fevereiro, na Supercopa do Brasil, o Flamengo vai disputar o seu primeiro título diante do Corinthians. Sim, Supercopa do Brasil é um título e tem até uma boa premiação dada pela CBF. Vamos falar de Lucas Paquetá. Eu sei que está todo mundo ansioso, eu também estou ansioso, tá? Eu particularmente estou muito ansioso. Mas eu acabei de ler algo aqui no Twitter que eu achei assustador. Gente, eu acho que o Lucas Paquetá seria uma contratação absurda, a principal contratação do futebol brasileiro nessa temporada, sem sombra de dúvidas. Mas comparar o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo com o retorno do Romário na ocasião para o futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo, gente, na boa, quem comparou isso? Perguntaram até isso pro Baixinho, o Baixinho falou: gente, temos que parar de ficar comparando certas coisas, e essa é uma das coisas. Assim, não tem comparação. Uma pergunta honesta: alguém comparou isso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido alguém comparar essa situação. O retorno do Romário ao futebol brasileiro na ocasião, o Romário tinha 28 anos,
tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo, era o melhor jogador do mundo. Não tem comparação. E olha que eu sou fã do futebol do Lucas Paquetá, mas não tem comparação. Mas enfim, sobre a informação, galera, olha só, hoje não é o dia D. Hoje não vai ser definido, decidido, o martelo será batido, olha, o Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. Não é isso. As conversas estão acontecendo diariamente entre José Boto e as pessoas envolvidas do West Ham, com os empresários do atleta. Tem reunião? Com certeza eles estão se reunindo por videoconferência, com certeza eles estão conversando o tempo todo. Se eu estou conversando com as pessoas o tempo todo sobre esse assunto, imagina as pessoas que estão diretamente ligadas a essa operação. Agora, eu não vou ficar aqui criando falsas expectativas dizendo, olha só, hoje, dia D, vai ser definido. Não. E para ser muito sincero, opinião em cima de muitas informações. Eu acho que é questão de tempo para o Lucas Paquetá vestir a camisa do Flamengo novamente. Resta saber se será agora nessa janela, lembrando que o Flamengo pode contratar o Paquetá até o dia 3 de março, que é quando a janela de transferência fecha aqui no Brasil, ou no meio do ano. Para mim é a única dúvida, porque ele não quer mais jogar na Europa. Talvez a única coisa que pudesse ele fazer mudar de ideia seria, sei lá, novamente o Manchester City interessado nele, Guardiola, Real Madrid interessado nele. Talvez isso pudesse ele fazer mudar de ideia, mudar a cabeça dele, porque ele está decidido, ele quer voltar para casa, ele quer voltar para o futebol brasileiro, ele quer voltar para o Flamengo. Hoje, no futebol brasileiro, poucos clubes têm condição de assumir o salário do Lucas Paquetá, de assumir uma contratação, de pagar 40 milhões de euros, que é o que o Flamengo pode pagar, pelo menos botou ali como limite 40 milhões de euros. Poucos clubes podem fazer isso. O Flamengo é um deles. E, por coincidência, o Flamengo é o time de coração dele. O Flamengo é o clube que o revelou. O Flamengo é a casa dele. Então tá decidido, ele vai voltar para o Brasil. A única dúvida é agora nessa janela ou no meio do ano. E eles estão conversando. Lembrando que o West Ham pede 45 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 35. Ainda tem essa diferença aí no valor de compra do jogador de 28 anos. Muita coisa ainda a ser definida. Calma, torcedor, hoje não será o dia D. Muita coisa ainda vai acontecer, muitos capítulos dessa novela ainda vão rolar, então tenha paciência. Eu sei que você está ansioso, como eu estou ansioso, super entendo, tá? Mas não dá para eu ficar aqui também vendendo ilusões, vai a qualquer momento, não é assim também. Está muito próximo, mas ainda tem alguns assuntos a serem resolvidos entre Flamengo e West Ham. Entre Flamengo e Lucas Paquetá, tudo definido, contrato de 4 anos, base salarial, tudo acertado, pagamento de luvas, tudo acertado. Agora, a questão é Flamengo e West Ham. O West Ham vive um momento muito difícil, está brigando para não ser rebaixado e conta com o Lucas Paquetá para tentar não ser rebaixado para a segunda divisão no futebol inglês. E o Flamengo não está de olho só em Lucas Paquetá, lá do West Ham. Vocês sabem que o Tati Castelhanos acabou de ser contratado pelo West Ham, um jogador que o Flamengo tinha interesse na última janela, mas ele não queria vir para o futebol sul-americano, não queria vir para o futebol brasileiro. Ele optou pela ida ao West Ham. A questão é, se o West Ham for rebaixado, a receita cai, o salário do jogador cai pela metade. E aí o Flamengo estaria pronto para dar um bote nele. Lembrando que o Flamengo tentou Caio Jorge, não conseguiu. Caio Jorge renovou até 2030 com o Cruzeiro. E o Tati Castelhanos é um jogador que se encaixa dentro do perfil que o Flamengo deseja para a contratação de um centroavante. Centroavante, mas com características diferentes que o Pedro já tem. Eles querem um jogador para essa função com características diferentes para o Felipe Luiz ter mais possibilidade na montagem do seu time na hora do esquema tático. Entenderam? Agora, por que o Flamengo tem um interesse em um outro centroavante? Não é porque o Flamengo quer dar um pé na bunda do Pedro, não é porque o Flamengo quer vender o Pedro, é apenas para ter mais opções táticas no seu elenco. E o BAP já avisou, nós queremos 22 titulares no elenco do Flamengo para a disputa de 2026. Um desses jogadores que está no elenco e não é tratado como 22 titulares, entre aspas, é o Michael. O Flamengo não faz esforço para ficar com o Michael, pelo contrário, o Flamengo toparia negociar o Michael. Por exemplo, o Santos
A todo momento, diariamente, a imprensa que cobre o Santos diz: Santos avança na contratação de Michael. Gente, não avançou em nada. Sabe por que não avançou em nada? Porque o Santos precisa, primeiro, se acertar com o jogador em questão de salário. E o jogador tem um vencimento altíssimo no Flamengo. Então se põe no lugar do jogador. Eu, particularmente, não o critico. Ele vai abrir mão de um alto valor. Ele está no Flamengo, clube que briga por títulos. E quando o Flamengo é campeão, ele provavelmente tem bonificações em contrato, algumas metas que foram estabelecidas na ocasião que ele voltou para o Flamengo. Enfim, para ele, está muito cômodo continuar no Flamengo. Para que ele vai diminuir o salário dele para ir para uma confusão danada que é o Santos, que a gente sabe que é uma confusão a todo momento, momento turbulento nos bastidores. Então, eu, no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então, o Santos não avançou pela contratação de Michael por conta disso, porque tem que ter um acordo com o jogador, e não tem acordo. O que me falaram no Flamengo foi o seguinte: Vene, a situação do Michael é simples. Se o Santos se acertar com o Michael, o Santos comunica a gente. Não teve isso até agora. Não teve. O Flamengo não foi comunicado que Santos e Michael chegaram a um acordo. Não teve isso. O Santos deseja ter o jogador, seja por empréstimo, por compra. A questão é, o jogador quer ir para o Santos com o salário que o Santos está oferecendo? Até o momento, não quis. É isso. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto, galera. Forte abraço e fui! Fala, nação rubro-negra, aqui é o canal Fla do Povo chegando com uma informação quente que promete mexer com o coração da torcida. O Flamengo já está com movimentações fortes nos bastidores e o nome que ganha cada vez mais força é o de Hulk, atacante do Atlético Mineiro, que pode estar muito próximo de vestir o manto sagrado. De acordo com informações do jornalista Mauro Mendes, a negociação está bem encaminhada, o jogador demonstra grande animação com a possibilidade de defender o Flamengo e o acordo pode ser fechado a qualquer momento. O técnico Felipe Luiz já deu sinal verde para a contratação e entende que Hulk pode ser um reforço fundamental, principalmente pela sua experiência, força física e capacidade de decidir jogos grandes. A diretoria rubro-negra vê no atacante um perfil ideal para elevar ainda mais o nível do elenco, trazendo peso ofensivo e liderança dentro do vestiário. Mesmo com a idade mais avançada, Hulk segue em alto nível, com números expressivos, gols importantes e atuações consistentes, o que reforça a confiança do clube na negociação. O próprio jogador estaria disposto a encerrar seu ciclo no Atlético Mineiro e iniciar um novo desafio no Rio de Janeiro, motivado pelo projeto esportivo, pela grandeza do Flamengo e pelo sonho de atuar em um Maracanã lotado com a nação empurrando o time. Informações de bastidores indicam que salários, tempo de contrato e metas já estão praticamente definidos, restando apenas ajustes finais para a oficialização. A expectativa interna é que tudo seja resolvido ainda neste mês. A contratação é vista como estratégica, pensando na sequência da temporada e nas competições mais decisivas, onde jogadores experientes fazem a diferença. A ideia é que Hulk chegue para ser protagonista, formando um ataque ainda mais temido ao lado de Arrascaeta, Pedro, Everton, Cebolinha e outros nomes do elenco. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele já iniciou conversas para facilitar sua adaptação ao Rio e também teria trocado mensagens com atletas do Flamengo, recebendo ótimas referências sobre a estrutura do clube e o ambiente interno. Caso tudo se confirme, a apresentação promete ser grandiosa, com clima de festa e muita expectativa. E você, torcedor, acha que Hulk é o nome certo para reforçar o Mengão? Deixe a sua opinião, compartilhe essa notícia com os amigos e segue ligado no canal Fla do Povo para não perder nenhuma atualização sobre essa negociação que pode parar o futebol brasileiro. SRN